Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui neste momento iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário, estes minutinhos que todos nós reservamos do nosso dia para abrir o nosso coração para as doces palavras do Evangelho, para os grandes ensinamentos do Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa nos amparar, nos guiar e nos proteger por toda a nossa jornada. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as diferentes formas de adorar a Deus. Porque cada um de nós, mesmo fazendo parte da mesma religião ou da mesma doutrina, iremos ter um jeitinho particular ou alguma preferência na forma de adorar a Deus com muita fé. Muitos irmãos sentem o coração se elevar ao Pai quando começam o dia já em silêncio, orando. E estão acostumados a todos os dias de manhã assim fazer sozinhos. A forma que eles mais concentram ali esse adorar a Deus é todos os dias, de manhã, em silêncio, realizar aquela oração, aquela conversa profunda com Deus. Já outros irmãos irão preferir elevar mais profundamente o pensamento a Deus quando cantam, em louvores ao Pai com mais pessoas reunidas. Muitos irmãos sentem o coração elevar a Deus quando cantam ao Pai, quando estão louvando a Deus através da música, com mais pessoas reunidas. Já outros irmãos irão preferir sentar-se embaixo de uma árvore, naqueles instantes de calma e de serenidade na alma, e ali conversar com Deus. E ali, meus irmãos, louvar a Deus. Mas também nós temos outros irmãos que compartilham que todos os dias, antes de dormir, abrem o Evangelho. E essa é a forma deles de aprofundar essa comunhão com Deus. Vejamos que são diferentes formas de adorar a Deus com respeito, com amor e com muita fé. E não existe uma forma melhor que a outra, ou uma forma que mais agrada a Deus. A verdade, meus irmãos, é que Deus recebe todas as formas de adoração quando saem com aquela intenção pura do nosso coração. Seja orando em silêncio, seja em cântico, seja embaixo de uma árvore, naquela serenidade, seja lendo as palavras do Evangelho. Todas as formas carregadas de boa intenção do coração chegam até Deus. Bom, meus irmãos, quanto a isso eu queria trazer aqui pra gente a questão 654 do Livro dos Espíritos, pois essa questão ela irá responder tão perfeitamente pra gente sobre essas diferentes formas de adorar a Deus. Porque, como eu disse, muitas vezes nós iremos até compartilhar da mesma religião, da mesma doutrina com muitos irmãos, e iremos perceber que cada um de nós terá ali um jeitinho de se aprofundar um pouquinho nessa comunhão com Deus. Como eu disse, alguns irão querer ler o Evangelho todos os dias antes de dormir, outros já irão dizer que preferem o silêncio, a serenidade, para fazer aquela oração mais profunda com Deus. Já outros irão gostar mais de cantar, de elevar o coração através da música ao Pai. Então, nada de errado com isso. Então, são diferentes formas, realmente, e podem até fazer parte da mesma religião, essas diferentes formas. A questão é que muitas vezes, quando percebemos que cada um às vezes possui um jeitinho particular de adorar a Deus, pode nos seguir aí uma dúvida de será que existe uma forma mais eficaz? Será que a minha forma é inferior referente à do outro? Será que a forma do outro adorar é superior? Será que agradaria mais a Deus? Então pode surgir essas dúvidas, e lá nessa questão 654 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele traz essa dúvida para conseguir ter um pouquinho mais de compreensão de qual será a resposta dos bons espíritos para nos esclarecer também.
Então Kardec ele questiona assim: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? É realmente a dúvida que pode surgir para nós diante de diferentes formas, até mesmo da mesma doutrina, da mesma religião, de adorar a Deus. Kardec questiona: será que Deus tem preferência por aqueles que o adoram de uma forma e aqueles que adoram ele de outra maneira? Será que existe uma forma que Deus se agrada mais? E os bons espíritos vão responder? Queria só destacar que a resposta é bem longa dos bons espíritos e eu trouxe apenas um recorte dela aqui pra gente, meus irmãos. Então, os bons espíritos respondem assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado em um idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Meus irmãos, por outras palavras, essa resposta aqui dos bons espíritos nos esclarecem de uma forma muito objetiva que não existe uma forma de adorar a Deus que é uma melhor que a outra, que a uma é certa e a outra não é. Ele diz que o que mais importa, e Deus prefere o que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Então a melhor forma de adorar a Deus é com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. A melhor forma de adorar a Deus, meus irmãos, é pela porta do coração, da boa intenção. Então, se para uns será lendo o evangelho, se para outros será através de cânticos, se para outros será através de uma oração fervorosa, em silêncio ou com mais pessoas, o que importa é a intenção que está naquele coração, meus irmãos. A forma não diz muito. O que importa é o fundo, é a intenção. E cada um de nós muitas vezes irá simpatizar ou se afinizar com uma forma em específico. Mas a intenção é o que importa. E eles, os bons espíritos, até dizem aqui, olha, quando você realiza essa pergunta de será que tem uma maneira que Deus prefere ser adorado? Ou adorado mais por uns do que por outros? Os bons espíritos até dizem aqui, olha, perguntar isso é o que vale se você estivesse perguntando se Deus se agrada mais de ser adorado num idioma do que em outro. E para Deus, meus irmãos, todos os filhos são iguais, pois todos somos irmãos. Deus não tem preferidos, Deus não tem privilegiados. Deus ama a todos. E Deus irá olhar a intenção no nosso coração da maneira que a gente está adorando Ele. É uma intenção de respeito, de amor. É uma intenção que cultiva o bem e está evitando o mal. Miramês, só acrescentando aqui, o espírito Miramês, ele continua dizendo assim pra gente: Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. Seu amor é como o sol, cujos raios aquecem a todos e a tudo com o mesmo amor. Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. Deus não tem preferência na maneira de adorar a Ele. Deus não tem preferência na forma como a gente realiza a nossa oração. O que importa, meus irmãos, é a intenção que carregamos. Seja uma forma de adorar com palavras simples ou palavras floreadas, o que importa é a intenção em nosso coração. Uma intenção pura, uma intenção de amor, uma intenção de fé, uma intenção de bondade e que evita o mal, que não faz o mal. Isso é o mais importante. Bom, meus irmãos, que essa mensagem de hoje possa inspirar a todos nós o respeito e a compreensão de que cada um de nós terá o seu jeitinho particular de ter uma conversa mais profunda com Deus. Como dissemos, uns serão embaixo de uma árvore na natureza, em silêncio,
outros irão preferir ao acordar, alguns antes de dormir, outros cantando a Deus. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem uma forma, mas o que verdadeiramente importa é a intenção, é o fundo dessa maneira que estamos adorando a Deus. Meus amados irmãos, que possamos respeitar sempre aos nossos irmãos, ao jeitinho de cada um, e que possamos nos lembrar que esta é uma mensagem que ela foi inspirada lá na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, desejamos a todos uma excelente terça-feira e que assim seja.